Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início, ao nosso bloco 4 e a gente vai continuar falando sobre as cidades, a importância das cidades e como que elas uma influencia na outra. É, Pode ser que vocês ou alguém da família de vocês tenha que se deslocar de uma cidade para outra para poder buscar algum serviço, alguma atividade que não tenha na sua cidade. Eu vou dar um exemplo, o Valaçu, por exemplo, não é uma cidade, né? Faz parte de Ponte Nova. Mas quando vocês, por exemplo, terminarem aí o fundamental, quando vocês terminarem o nono ano, quando vocês forem para o ensino médio, primeiro ano, vocês vão ter que se deslocar do Valaçu para Ponte Nova, porque no Valaçu não tem uma escola que ofereça o ensino médio. Então, as cidades, elas têm essa relação. Então, por exemplo, em Ponte Nova, se alguém precisa, por exemplo, tirar um passaporte, vai fazer uma viagem internacional, precisa tirar um passaporte. Não temos isso em Ponte Nova. A pessoa ela tem que se deslocar para Belo Horizonte, por exemplo, ou Rio de Janeiro, uma grande cidade aí mais próxima. Então, esse deslocamento, ele está ligado a dois conceitos dentro dessa parte urbana, que é a rede urbana e a hierarquia urbana. Então, a rede urbana é esse conjunto de cidades que fazem parte de um mesmo contexto e que uma cidade exerce influência e atração maior com relação à outra, né? Então, quanto mais atrativos uma cidade tiver, ela tá mais, ela se torna mais central dentro da sua rede urbana e mais independente. Quanto menos atrativos essa cidade tiver, ela se torna mais dependente dentro da rede urbana. Geralmente, as grandes cidades, elas são mais centrais nas redes urbanas, né? Elas atraem mais as pessoas porque elas têm mais serviços, mais infraestrutura, mais atrativos para as pessoas, né? Então, elas atraem mais população, elas atraem mais turismo, elas atraem mais empresas. Então, isso também tem a ver um pouco com o tamanho da população. Mas algumas cidades menores também têm esses atrativos. E aí que entra a hierarquia urbana. Então, a rede urbana é esse conjunto de cidades que fazem parte do mesmo contexto, onde cidades têm mais atração do que outras, e aí essa cidade se torna mais central. E é justamente essa relação entre uma cidade ter mais atração, né, exercer mais atração, mais influência em relação a outra, que surge a hierarquia urbana. A hierarquia urbana é a posição, como se fosse um ranking de qual que é o nível de influência de cada cidade dentro dessa rede urbana. Então eu tenho uma rede urbana e dentro dessa rede eu tenho uma hierarquia, onde a cidade que exerce mais influência está lá no topo e a cidade que exerce menos influência, que é mais dependente das outras, ela está mais abaixo, tá? E aí o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão que cuida, né, de toda essa questão populacional, de cidades, né, do Brasil, ele classifica as cidades brasileiras dentro dessa hierarquia da seguinte forma, né? Lá no topo nós temos a grande metrópole, né, que é a grande metrópole nacional, que é aquela maior cidade do nosso país, que exerce influência e atração sobre todas as outras, né? Como se ela fosse a principal mesmo, que no caso é São Paulo, né? É a nossa grande metrópole nacional. Depois delas nós temos outras metrópoles, né? Que são as metrópoles que também são grandes, mas não são tão grandes e tão atrativas como São Paulo, que é o caso do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Brasília, de Salvador, tá? Então, elas estão um nível abaixo, mas também são metrópoles, né? São cidades enormes que têm aí praticamente todos os serviços, né? Se a gente for comparar. Aí logo abaixo nós temos as capitais regionais, que também são cidades importantes dentro da rede urbana, mas elas estão um nível abaixo da capital nacional, principalmente da grande capital nacional. Aí depois vem a metrópole e depois vem as capitais regionais. As capitais regionais, elas se subdividem em capital regional A, B e C. Então, nessa ordem, a capital regional A é mais influente, depois a B e depois a C. Depende muito do contexto de qual rede urbana essa cidade ela tá inserida, né? Vou dar um exemplo, Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma capital regional A.
É uma cidade que exerce uma influência muito grande ali na sua rede urbana, tá beleza? Então, só para vocês se situarem. Aí, abaixo da capital regional C, nós temos os centros subregionais, que são cidades que também exercem um certo tipo de influência, mas um pouco menos do que as capitais regionais, né? E aí os centros subregionais se dividem em A e B. Então A é mais influente, B é menos influente. E por último nós temos os centros de zona, que dividem em A e B também. Os centros A são mais influentes que os centros B, tá? Então é só para vocês entenderem que existe o Brasil tem muitos municípios, muitas cidades. Então a complexidade da rede urbana brasileira ela é muito grande. Nós temos algumas grandes cidades e várias cidades menores que se dividem, se classificam dentro dessas divisões. Então, só repetindo: grande metrópole nacional, metrópoles, capitais regionais A, B e C, centros subregionais A e B e centros de zona A e B. Então, nessa ordem, as hierarquias. Então, se você mora, por exemplo, num centro subregional A e você precisa de um serviço que não tem na sua cidade, você não vai procurar num centro subregional B, porque ele está abaixo de você. Você tem que procurar numa cidade que está acima, ou num centro regional A, B ou C, ou numa metrópole, ou na grande metrópole nacional. Então, você sempre vai buscar um nível acima quando você quer usufruir de um serviço que não tenha na sua cidade. Agora, se você está procurando um lugar com menos movimento, menos atração, onde as coisas são mais calmas, aí você vai procurar um nível abaixo, tá bom? Só para vocês entenderem essa complexidade, vocês vão dar uma lida aí no bloco, fazer as atividades, qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Valeu e até a próxima.